Fontes de alimentação e no-breaks são elementos essenciais para diversos tipos de equipamentos de informática. As fontes são responsáveis por estabilizar a corrente que será fornecida a determinado equipamento. Já os no-breaks têm função diferenciada, pois funcionam como um tipo de sistema de alimentação protetor, o qual possibilita que o equipamento funcione perfeitamente, mesmo quando ocorre uma queda ou aumento excessivo de tensão. A fonte de computadores e de outros equipamentos de informática, como notebooks, monitores e impressoras, é um dos componentes que mais apresentam defeitos. Estas fontes, principalmente nos computadores desktops, são componentes relativamente baratos e, por isso, quase todos os técnicos e oficinas de manutenção optam por substituí-la quando ela apresenta qualquer anomalia. No entanto, muitos problemas com fontes chaveadas são fáceis de serem resolvidos e, frequentemente, ocorrem em componentes de custo muito baixo. Na primeira parte deste curso, vamos estudar os princípios de funcionamento de uma das fontes mais completas e complexas de equipamentos de informática, que é a fonte do computador. O estudo de suas características, funcionamento e de seus principais defeitos servirá como base para o entendimento do funcionamento de quase todas as fontes existentes em equipamentos de informática. Na segunda parte do curso, vamos estudar o funcionamento de no-breaks. Diferente das fontes, os no-breaks são equipamentos de forma geral de elevado custo, mas, como aqueles, normalmente são de manutenção fácil e de baixo custo. O conserto de no-breaks e de fontes é uma atividade lucrativa e muito procurada, já que faltam técnicos especializados na área. Para que você tenha todos os conhecimentos necessários para exercer esta função, foi convidado para a coordenação técnica deste curso o professor Marcos Jerônimo, experiente especialista que há mais de 10 anos atua nesta área, que nos fala sobre a importância deste curso. É importante os alunos perceberem que a manutenção de fontes, hoje se aplica na maioria dos equipamentos de informática, Então, tanto na parte de alimentação dos equipamentos, quanto na parte de no-breaks, a maioria dos equipamentos possuem estas fontes, E na maioria das vezes que acontecem defeitos, não há necessidade de você trocar todo o módulo, Então, nesse curso abordaremos as técnicas de funcionamento básico, E as principais técnicas desenvolvidas para se reparar fonte de alimentação de computadores, mas que abrange todos os equipamentos na área de informática, E também a parte de no-breaks, que funcionam alimentando esses equipamentos em caso de queda de energia ou em locais onde a variação de energia seja muito forte. Praticamente todos os equipamentos de informática utilizam em seu funcionamento fontes chaveadas. Este tipo de fonte apresenta como vantagens o seu rendimento e o uso de transformadores pequenos, leves e de alto rendimento.
Para realizar manutenção neste tipo de fonte, é fundamental ter conhecimento sobre eletrônica e sobre procedimentos de testes de componentes que foram bem discutidos nos cursos desta mesma série: Eletrônica Aplicada à Informática, Módulo Básico e Módulo Manutenção. Sendo assim, é essencial que você os estude primeiro. Além deste estudo de eletrônica, você precisa conhecer detalhadamente o funcionamento das fontes chaveadas para que possa, a partir dos sintomas apresentados, realizar a manutenção. Entretanto, antes disso, vamos conhecer as principais características das fontes lineares para que você possa comparar e perceber as vantagens da fonte chaveada. Há até pouco tempo, equipamentos como televisores utilizavam fontes lineares, cujo circuito básico possui esse esquema de blocos. Elas possuíam basicamente os seguintes blocos: transformador com a função de diminuir a tensão de saída, um retificador composto por diodos, geralmente em ponte, com a função de transformar a corrente alternada em corrente contínua pulsante, o filtro composto por capacitores e bobinas, para conduzir corrente contínua estabilizada. Para finalizar, um regulador de voltagem, geralmente formado por um diodo Zener, com a função de estabilizar a tensão de saída. Frequentemente, estas fontes também possuíam um circuito regulador linear, composto por transistores de potência que controlavam a tensão de saída. Neste tipo de fonte linear, que era muito utilizada em televisores, a tensão do circuito é dividida entre a carga e o transistor de potência. Isso significa que o transistor regulador sempre está sendo percorrido por uma corrente intensa, dissipando muita potência na forma de calor. Portanto, o rendimento deste tipo de regulador é baixo e com perdas que podem se tornar grandes em circuitos que exigem altas correntes. Esta fonte é cara, por serem utilizados componentes, principalmente transformadores e transistores de grande potência, que ocupam muito espaço e apresentam a necessidade de serem bem ventilados. Com o avanço dos equipamentos, principalmente os de informática, eles se tornaram muito compactos, ou seja, sem espaço para as fontes lineares. Por isso, estes equipamentos passaram a utilizar as fontes chaveadas, que apresentam outras vantagens, como oferecer elevado rendimento, pouco peso e maior segurança, aliadas a um menor custo de fabricação. Veja nesse exemplo de fonte chaveada de uma impressora laser e nesta outra de um monitor LCD, que elas possuem tamanho bastante reduzido. Isso possibilitou que as fontes fossem facilmente incorporadas à placa eletrônica do aparelho, como nesta placa de um monitor CRT. A fonte chaveada que vamos estudar ao longo deste curso é a fonte ATX, que é a mais completa de todas elas. Conhecendo o seu funcionamento e como solucionar os seus principais defeitos, você terá os conhecimentos básicos necessários para consertar quaisquer outras fontes de equipamentos de informática. Vamos conhecer mais à frente o funcionamento desta fonte, o que será de fundamental importância para que você possa descobrir e solucionar os defeitos que nela aparecem. Já há bastante tempo que os computadores utilizam somente a fonte ATX, que é a que tem maior interesse. Mas antes de discutir o funcionamento das fontes ATX, vamos estudar o de uma fonte AT, uma vez que os seus circuitos são bastante parecidos e este conhecimento prévio facilitará o entendimento do circuito da fonte ATX. Estudamos no curso Eletrônica Aplicada à Informática, módulo Manutenção, que o esquema de blocos de uma fonte chaveada
é composto por uma entrada de 110 a 240 volts, um filtro de linha, o retificador de rede, filtro oscilador com transistor chaveador, transformador com núcleo de ferrite, outro retificador e filtro. Neste sistema, existe ainda um circuito de controle. Os circuitos existentes antes do transformador são conhecidos como primário da fonte, que é composto pelo filtro de linha, pelo retificador de rede e pelo filtro. O secundário é composto pelos componentes que estão após o transformador. Eles podem ser divididos no secundário propriamente dito, que é formado pelo retificador e pelo filtro do secundário e o circuito controlador. Este é o esquema mais simples de uma fonte chaveada. Entretanto, veremos que uma fonte chaveada mais elaborada, como as fontes de computadores, apresentam diversos outros circuitos e componentes. Nem sempre eles estão presentes em outros modelos de fontes chaveadas. Este é o esquema de uma fonte chaveada AT. Veja que na parte da entrada desta fonte foi acrescentado um filtro de linha. Vamos agora conhecer o primário da fonte, que é o primeiro bloco, situado antes do enrolamento primário do transformador da fonte. Sempre que puder, utilize o esquema eletrônico, né? Onde nós vamos encontrar todos os módulos e componentes da fonte, né? Temos aqui no início, na entrada da alimentação alternada, o fusível, né? Esse fusível ele serve de proteção contra a sobretensão, né? Qualquer pico de energia, esse fusível tenderia a abrir, né? E proteger a fonte. Logo depois do fusível nós temos o filtro de linha, que tem a função de deixar passar somente a tensão alternada com a corrente, né, alternada numa frequência de 60 Hz, né, eliminando com isso os ruídos elétricos oriundos da rede elétrica, né. Esse filtro de linha ele é composto por indutores, né, nós temos aqui 2 indutores e 2 capacitores, que tem essa função de deixar passar somente a frequência de 60 Hz. Esta é a área de entrada da fonte, que pode ser facilmente identificada pelos fios de entrada e pelos outros componentes do filtro. Bom, identificando esses componentes na fonte, temos aqui na entrada, né, esse fio preto e o branco é a entrada da tensão alternada. Aqui nós temos o fusível de proteção de entrada. Existem vários tipos e modelos de fusíveis. A maioria das fontes utiliza o fusível de cartucho de vidro, com um fio como este, na proteção de entrada. Aqui nós temos os indutores, os 2 indutores do filtro de linha e aqui os 2 capacitores do filtro de linha. Na maioria das vezes, estes indutores, formados por 2 bobinas, são enrolados em um conjunto como neste caso. Quanto aos capacitores, eles não devem ser confundidos com os capacitores do filtro de retificação da tensão, que normalmente são maiores. Algumas fontes possuem também termistores na entrada, né? Esses termistores têm a função de proteger também a fonte contra transientes, né, ou contra surtos de tensão, né? Então, se houver um surto de tensão, eles também se rompem, né, protegendo a fonte, né? Outros fabricantes às vezes não usam nem o filtro de linha, né? Como nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui nós temos a entrada, o fio branco e o preto, né? E temos o fusível de proteção, mas o filtro de linha eles tiraram, né? Então você vai encontrar muitas fontes aí no mercado que o fabricante às vezes tira o filtro de linha para poder diminuir o custo da fonte, né?
Estas fontes podem ser facilmente identificadas porque no local onde deveriam estar os componentes é feita uma ligação direta. Conhecemos os componentes do filtro da entrada da fonte de alimentação, que fica no primário. Vamos conhecer os princípios de funcionamento desta parte, lembrando que este esquema do filtro é da fonte mais completa. Como esta parte não tem função de realizar modificações na tensão da fonte, muitas vezes parte dela é suprimida, sem que o seu funcionamento seja alterado. No entanto, ela é importante para a proteção tanto da fonte quanto dos equipamentos ligados a ela. A parte inicial de uma fonte de alimentação é sua entrada de energia e internamente há um fusível de proteção. Ele é composto de um fio que derrete se a corrente consumida no circuito for maior que aquela especificada no fusível. Em seguida, existe um filtro composto por um par de bobinas e capacitores. Vamos entender melhor, com um exemplo, o que ocorre com a tensão no filtro de entrada de uma fonte chaveada. Como em todos os aparelhos, a entrada é feita em tensão alternada, com tensão de 110 a 220 volts. Dependendo da região, a sua tensão é variável. Os capacitores e indutores têm a função de deixar passar somente a tensão alternada com 60 Hz de frequência. Este filtro também pode desviar para o aterramento os eventuais picos de tensão vindos da rede. Este é somente um dos motivos para que todos os equipamentos de informática sejam ligados a um aterramento bem projetado e executado. Muitos técnicos não dão a devida importância a este tema, alegando que diversos equipamentos funcionam bem por anos sem o uso do aterramento. É um pensamento errado, pois diversos defeitos que aparecem ou defeitos intermitentes são devido à falta do aterramento. No curso de Eletrônica Aplicada à Informática, módulo Manutenção, discutimos todos os detalhes de como instalar e testar uma instalação com aterramento eficiente. Bom, após o filtro de linha, que tem a função de filtrar a tensão alternada e deixar passar somente a tensão de 60, com frequência de 60 Hz, nós temos a ponte retificadora, né, que é composta por 4 diodos, né? Estes são os 4 diodos. Vamos entender o seu funcionamento. A tensão alternada de 127 volts chega do filtro. No primeiro semiciclo positivo, é gerada uma corrente I1, que tende a se deslocar. Ela chega ao ponto A da ponte de diodos. Aí ela encontra o diodo 4 em corte e o diodo 1 em condução, indo em direção ao ponto B da ponte. A corrente passa pela carga e retorna à ponte, encontrando 2 diodos, 3 e 4, em condução. Depois, ela passa pelo diodo 3, porque a corrente busca o ponto de menor potencial, que é o ponto 2, completando o primeiro semiciclo positivo. Observe que no ciclo positivo, a corrente passa por 2 diodos e passa nesse sentido da carga. No semiciclo seguinte, o negativo, a corrente segue o caminho inverso, tendendo a ir do ponto 2 para o ponto 1. Vamos entender o seu caminho. A corrente I2 parte do ponto 2 do filtro e chega ao ponto C da ponte de diodos. Encontra o diodo 3 em corte, passa pelo diodo 2, que está em condução, vai ao ponto B, passa na carga no mesmo sentido de I1, sai pelo terminal 2 da carga, vai ao ponto D da ponte, atravessa o diodo D4 e vai ao ponto 1 do transformador, completando o caminho do segundo semiciclo. Então, no ciclo negativo, a corrente passa pelos outros 2 diodos, mas a corrente tem o mesmo sentido na carga. Portanto, a carga é submetida a uma corrente de forma de onda de 2 semiciclos positivos, que é uma corrente contínua pulsativa. Veja no gráfico produzido pelo osciloscópio
que antes da ponte de diodo, a tensão é alternada, produzindo uma senoide. Já quando medimos a tensão logo após a ponte de diodo, esta tensão continua pulsativa, mas agora somente no lado positivo. Vamos agora identificar os diodos da ponte retificadora. Nesse caso aqui, nós podemos identificar facilmente porque a ponte é composta por 4 diodos separados. Em algumas fontes nós vamos encontrar esses 4 diodos dentro de uma ponte retificadora, que é um componente quadrado, e internamente nós vamos encontrar 4 diodos internos. Mas nessa fonte aqui existem os 4 diodos separados compondo a ponte retificadora. Bom, após identificado a ponte retificadora, logo após temos o capacitor do primário, né? Do filtro do primário. Esses capacitores são capacitores eletrolíticos e normalmente são ligados logo após a ponte retificadora. Então vamos identificar aqui os capacitores do filtro primário. Este é o capacitor do primário da fonte. Pode ser somente um, como nesta fonte, ou 2, como neste outro caso, que é o mais comum em fontes com entrada de 110 e 220 volts. Mas os capacitores do primário da fonte sempre serão estes maiores, chamados de principais. Vamos ver então o que acontece quando um capacitor é ligado na saída do circuito retificador do primário. Como vimos anteriormente, o formato da onda na saída do retificador é de uma tensão contínua pulsativa. Enquanto a tensão está aumentando no primeiro semiciclo, o capacitor vai sendo carregado até atingir o máximo, quando o semiciclo também chega ao máximo. Quando o semiciclo começa a diminuir sua tensão, o capacitor começa a descarregar a energia sobre a carga. Este ciclo se repete nos próximos semiciclos, ora pela tensão da carga, ora pelo capacitor. Assim, o capacitor coloca no sistema de saída uma tensão contínua com este tipo de ondulação, que é quase estabilizada. Como vimos, o capacitor estabiliza a tensão pelo valor de pico da senoide do formato de onda que o retificador emite. Este valor é cerca de 40% maior que a tensão de entrada da rede elétrica. Por esse motivo, se a tensão de entrada é de 127 volts, a tensão de saída do capacitor será de 179 volts. Esta parte da fonte também é potencialmente perigosa na hora da manutenção, porque estes capacitores armazenam muita carga com tensão elevada, o que pode provocar choque elétrico potencialmente perigoso se for tocado. Bom, conhecemos o funcionamento do circuito primário da fonte de alimentação. Vamos agora conhecer os principais defeitos que ocorrem nesse circuito, E o primeiro deles é a queima do fusível, O fusível ele pode queimar por uma sobretensão que ocorre na rede elétrica, e queima o fusível para proteger a fonte. Ou pode ocorrer porque componentes entram em curto e causam a queima do fusível. E esses componentes que entram em curto pode ser um dos diodos da ponte retificadora, qualquer um dos 4 que entrar em curto pode causar a queima desse fusível. Ou o capacitor principal, ou um dos capacitores principais, pode entrar em curto e causar também a queima desse fusível. Vamos verificar o fusível dessa fonte. Observe que o multímetro indica alta resistência, confirmando que ele está queimado. Estes são os 4 diodos da ponte retificadora. Regule o multímetro na escala de diodos. Vire a placa para testá-la. Veja que os diodos bons devem apresentar baixa resistência, neste caso, cerca de 510 ohms. E ao inverter as ponteiras, o resultado é infinito, ou alta resistência, indicando que ele está bom. Veja que este outro diodo está apresentando resultado zero dos dois lados.
indicando que ele está em curto e deve ser substituído. Encontrado o diodo com suspeita, sempre repita o teste com o componente fora da placa para eliminar as interferências. Como estudado no curso de Eletrônica Aplicada à Informática Módulo Básico, os valores esperados em um diodo em perfeito estado são de 200 a 900 ohms em uma posição das pontas de prova e infinito na outra. Vamos trocá-lo colocando um pouco de solda primeiro. Retire toda a solda com um sugador. Vire a placa para poder retirar o diodo. Adquira um diodo novo e dobre a sua perna e coloque na mesma posição. Com o diodo encaixado na posição correta, agora basta virar o diodo e soldar as suas pernas. Como comentou o professor Marcos, outro componente do primário da fonte que costuma apresentar curto e queimar o fusível é o capacitor principal. Este capacitor armazena uma grande quantidade de cargas e com alta tensão, cerca de 179 volts para locais em que a rede local é de 127 volts. Esta carga pode permanecer armazenada mesmo depois de desligarmos a fonte. Por isso, ela é muito perigosa e devemos sempre descarregá-lo antes de testar o capacitor. Para isso, devemos fabricar um descarregador da carga do capacitor. Vamos aprender como fabricar um facilmente. Para fabricar este descarregador, são necessários os seguintes materiais: 2 ponteiras iguais às pontas de prova de multímetro e 5 resistores de 1 megaohms e 1 watt de potência. Para montar o descarregador, raspe os terminais do resistor para realizar a solda para ligá-los. Junte os terminais para fixá-los em série, ou seja, a perna de um com a perna do outro. Todos os 5 resistores devem ficar unidos desta forma. Agora solde todas as emendas para que fiquem com um bom contato. Repita esta operação com os outros resistores até que os 5 estejam ligados em série. Coloque um isolador no fio da ponteira. Solde uma ponta do fio em cada um dos terminais dos resistores em série. Para finalizar, coloque o isolante sobre os resistores e suas soldas. Este é o rabicho pronto para ser utilizado para descarregar o capacitor. Antes de iniciar os testes, encoste uma ponta do descarregador em cada terminal do capacitor e deixe o sistema conectado por cerca de 3 a 5 segundos. Se a fonte possuir mais de um capacitor principal, como neste caso, repita a operação no outro capacitor. Agora esses capacitores do primário estão descarregados e podemos testá-los para verificar se estão em curto. Vire a placa e teste com o multímetro. É indicado medir nos 2 sentidos. Veja que este apresenta um resultado infinito, ou seja, alta resistência, indicando que está bom. Já o outro capacitor mostra resultado 0, indicando baixa resistência e que está em curto. Retire o capacitor para trocá-lo. Vire a placa para retirar o capacitor ruim. Coloque um pouco de solda e, em seguida, retire-a com o sugador. Vire novamente a placa e retire o capacitor. Ao adquirir um capacitor novo, deve-se ficar atento às suas características, como sua capacitância, que neste caso é de 560 microfarad, e a sua tensão de trabalho, que deve ser 20% maior que a tensão de trabalho. Como todo capacitor eletrolítico apresenta polaridade, a sua perna negativa é identificada com um símbolo negativo no corpo do capacitor. Veja que geralmente existe na placa uma serigrafia, que também indica a polaridade do capacitor. Encaixe o capacitor coincidindo a perna negativa com a serigrafia na placa.
Vire o conjunto para soldar as suas pernas. Conhecemos o funcionamento do primário da fonte e os principais defeitos que ocorrem nos componentes desta parte da fonte. Vamos continuar nossos estudos sobre a fonte de alimentação, entendendo como funciona o circuito oscilador-chaveador. Este circuito existe somente na fonte chaveada. Bom, nós temos aqui a tensão aqui na saída dos capacitores do filtro primário, né? Nós temos uma tensão de 179 volts corrente contínua, né? Que vai alimentar um dos lados do enrolamento primário do transformador, né? Então, o outro lado do enrolamento primário está ligado a dois transistores chaveadores, né? Esses dois transistores chaveadores, eles vão ligar e desligar a passagem da corrente, fazendo um chaveamento nessa tensão de 179 volts. Esses transistores chaveadores do primário aqui, né? Eles, na verdade, eles são controlados através de uma oscilação que vem de um CI oscilador, né? A função desse CI é gerar um sinal que vai fazer com que os chaveadores abram, né, e fechem, né? Ou seja, que eles entrem em saturação e corte logo depois. Esse corte e saturação é que vai gerar o chaveamento no primário do transformador, né? Então, esse sinal de clock, né, vamos dizer assim, que entra nas bases dos transistores, é gerado por esse circuito integrado, né, que manda esse sinal através de um transformador acoplador, que está aqui, né, e entra nas bases dos transistores. Vamos entender melhor este funcionamento nesse esquema. Na fonte, existe um circuito integrado. Normalmente é utilizado o TL494, que possui diversas funções, sendo uma delas a de gerar um sinal oscilador de alta frequência na ordem de 40 kHz. Este sinal entra na base do transistor chaveador. Quando existe sinal, o transistor fecha e ocorre a passagem da corrente que chega do capacitor. Em seguida, quando o oscilador interrompe o sinal, o transistor abre e a corrente que passa pelo primário do transformador é interrompida, ou seja, a corrente é nula. Este ciclo ocorre com uma frequência muito elevada, da ordem de 40 kHz. Com a ação dos transistores chaveadores, a tensão contínua de 179 volts é transformada em uma tensão alternada quadrada de 179 volts de pico. Se a relação de espiras do transformador for igual, ou seja, o mesmo número de espiras no primário e no secundário, quando o tempo em que o transistor fica fechado é igual ao tempo em que fica aberto, a tensão gerada no secundário da fonte é a metade da que vem do capacitor. Então, se a entrada é de 170 volts, a saída no secundário será de 85 volts. Quando o tempo em que fica fechado é maior que o aberto, a tensão será proporcionalmente maior. Vamos agora identificar os componentes na fonte, né? Bom, desse lado aqui do transformador, nós encontramos o primário, né? O primário está sempre próximo a esse dissipador aqui, né? E esse dissipador são onde nós encontramos os dois transistores chaveadores, ó. Bom, aqui nós temos os dois transistores chaveadores, né? Sempre presos a um dissipador próximo aos capacitores principais, né? Então a função desses transistores chaveadores, né, é receber um sinal do oscilador e vai chavear a tensão aqui no primário do transformador. E aqui mais embaixo nós temos o circuito integrado oscilador, né? Esse oscilador, ele vai ser responsável em gerar o sinal de alta frequência que vai chavear, ou seja, que vai
ligar e desligar esses dois transistores chaveadores. E como é que o sinal gerado aqui vai chegar aqui na base desses transistores? Então o sinal ele é gerado aqui e entra no primário desse transformador acoplador, que é um casador de impedância, né? Então entra aqui no primário do transformador acoplador, sai no secundário e vai direto para as bases dos dois transistores chaveadores, né? Então o sinal é gerado aqui, passa pelo acoplador e vai controlar o chaveamento dos dois transistores. Vamos agora conhecer os problemas que ocorrem no circuito oscilador chaveador no primário da fonte, né? O defeito que mais ocorre é o transistor chaveador entrar em curto e causar a queima do fusível, como vimos anteriormente, né? E o circuito integrado oscilador do primário, né? Ele também pode queimar, deixando de operar, e no secundário da fonte não vamos ter tensão nenhuma. Ou o circuito de proteção, que faz o controle da tensão no secundário, também ele pode queimar e pode provocar defeito no primário da fonte, na oscilação, né? Então vamos ver primeiro o transistor. Estes são os transistores chaveadores que sempre estão fixados no dissipador de calor. Vire a placa para testar se apresenta um curto, primeiro na própria placa eletrônica. Veja, este transistor apresentou valores próximos a zero nas medidas nas duas direções, indicando que está em curto. Vamos retirá-los para substituir, soltando primeiro o parafuso de fixação no dissipador de calor. Observe que o parafuso possui isolamento com mica, para isolar o parafuso da placa dissipadora. Agora podemos dessoldar o transistor chaveador. Retire o transistor, observando o seu posicionamento. Teste-o novamente fora da placa. Veja que ele realmente está em curto, apresentando valores próximos a zero. Para colocar o transistor chaveador novo, coloque primeiro seu parafuso. Observe que tem de ser colocado o isolante de mica e na parte superior o outro isolante, o de borracha. Com o auxílio de um alicate, encaixe o transistor na posição correta. Aperte o seu parafuso para que ele fique fixo. Agora basta soldar suas pernas. Como vimos nesse caso, né, um dos transistores chaveadores do primário estava em curto, né? Alguns modelos, alguns projetos utilizam 2 ou 3 transistores, né, FETs, né, para poder aumentar a corrente. Então, nesse caso, um deles estava em curto, né, e nós conseguimos medir sem tirá-lo da placa. Mas há casos em que você tem que tirar os 3 ou 2 transistores e testá-los fora para poder ter certeza de que eles estão com problema. Um outro problema que pode causar a ausência de tensões na saída da fonte é quando o oscilador PWM apresenta defeito, né? E com isso ele não vai gerar a oscilação para o transistor chaveador e a fonte não vai funcionar, ou seja, não vai ter tensões no secundário, né? Então, quando esse CI oscilador apresenta defeito, né? Ele não gera as oscilações e, consequentemente, a fonte deixa de funcionar e ele tem que ser substituído. Para testar este defeito, meça a tensão na saída do capacitor. Veja que a tensão está em 166 volts, indicando que está boa. Mas no secundário não existe tensão. Como o transistor chaveador está bom, provavelmente o problema está no CI. Conhecemos todos os circuitos e o funcionamento dos componentes que ficam até o enrolamento do primário do transformador. Estes componentes são conhecidos como primário da fonte.
Agora, vamos conhecer e estudar o funcionamento dos componentes do secundário da fonte. Eles são compostos pelo enrolamento secundário